Lúcia, professora, Ana Luísa. Bom, vamos começar a acostumar as pessoas, se é 7 horas, é 7 horas. Né? E aí, mesmo que não tenha ninguém aí, eu vou começar a falar sozinho. Tá? Eu acho que a gente tem que ter sinceridade, segundo o mestre Sama, que é assumir o compromisso. Né? Bom, então vamos lá. Vamos fazer como sempre, né? Na iniciação à formação de Mamerito, a gente apresenta um livro e depois um filme, e a gente faz os trechos da Bíblia do século XXI, que é dos ensinamentos do Mestre Sama, em cima do texto, né, do livro e do filme. E nós já fizemos isso em relação ao livro, né? Regulação em Dois Mundos, se não me engano, do Francisco Xavier, do Chico Xavier e Waldo Vieira. Agora vamos fazer isso, vamos fazer uma transcrição do filme e depois o trecho, né? Que é do filme chamado Seremos História. Né? Esse filme tem 1h36. Seria muito importante que as pessoas tivessem visto o filme. Porque por mais que eu tente fazer aqui, não vai dar. Vocês têm que ver as cenas do filme, entendeu? Mas eu não vou ficar falando a vida toda nisso, né? Então tinha 33 folhas, não, 33 folhas, e eu comecei a cortar aqui e ficou para 20, que é muita coisa ainda, entendeu? Mas vamos ver o que vai dar, tá certo? Então, já logo no início, já vou cortando. Quem viu o filme sabe que ele começa a apresentar um quadro, né, quando ele é criança, não sei o que e tal, que é o DiCaprio, Leonardo DiCaprio, né, que é ele que é esse artista que é o que faz o protagonismo do filme, né? Bom, lá pelas tantas, logo no início, assim, se mostra falas. Por exemplo, o homem pode estar modificando o clima do planeta por meio do resíduo da civilização. A queima de carvão, óleo e madeira está liberando dióxido de carbono na atmosfera. O efeito estufa foi detectado e está modificando nosso clima agora. Adivinha o que acontece com a temperatura? Ela sobe. Aí um outro falando. As mudanças climáticas já estão batendo na porta. Outro, é oficial, 2012 foi o ano mais quente do planeta. Não, foi 2014. Não, foi 2015. O ano mais quente foi por causa dessas práticas que a raça humana foi expulsa do jardim do Éden. Bom, aí o secretário-geral da ONU recebe o DiCaprio, né? É um grande prazer conhecê-lo aqui, tal, vai apresentando, aí, lá pelas tantas, o DiCaprio até pergunta a ele, qual a mensagem que você considera mais importante? Ele fala, o secretário, né? Ele fala, as mudanças climáticas estão acontecendo muito rápido, nós temos presenciado eventos climáticos extremos. Se considerarmos a vastidão do universo, o planeta Terra é apenas um barquinho. Se esse barquinho estiver afundando, acho que todos vamos afundar junto. Aí ele vai e apresenta o DiCaprio na Assembleia da ONU, né? Dá as boas-vindas e tal. E aí o DiCaprio começa falando tal, mas eu vou pegar um trecho mais que ele fala assim, ó, ele diz assim, com o ator, eu ganho a vida representando. Ele é artista, né? Eu represento personagens fictícios que resolvem problemas fictícios. Acredito que a raça humana enxerga as mudanças climáticas dessa mesma forma. Olha só, ele apontou uma coisa interessante. Todos os dias somos inundados de notícias catastróficas sobre o meio ambiente. E o problema parece piorar cada vez mais. Tente conversar com qualquer um sobre mudanças climáticas. As pessoas mudam de assunto. Se a ONU realmente soubesse como eu me sinto, como estou pessimista em relação ao nosso futuro, sinceramente, eles teriam escolhido outro cara. Foi assim que ele falou lá na ONU. Aí começam as críticas, quer dizer,
não diretamente no que ele falou da ONU, mas começam a fazer assim, manchete, né, pela televisão, tal, dizendo assim, ó, centenas de milhares de pessoas foram às ruas em Nova York exigindo soluções para as mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU disse que o Leonardo é uma voz confiável no movimento ambientalista. Aí olha a ironia. É como dizer que Jeffrey Dahmer, o caníbal, era confiável na cozinha. Outra ironia. Leonardo DiCaprio acreditou ingenuamente nesse embuste chamado aquecimento global. Outro. Há alguém melhor para educar líderes mundiais sobre mudanças climáticas e uma crise falsa que um ator de Hollywood com zero treinamento científico? A gente escolheu mesmo, né? Bom, aí ele vai para o Canadá. Ele vai para várias partes do mundo, né? Então, no Canadá, ele começa, né? Ele diz assim, olha, vou trabalhar em um filme novo, que se passa na fronteira oeste dos Estados Unidos no início de 1800. É basicamente o despertar da Revolução Industrial. Tem muito a ver com os homens saqueando o mundo natural, extinguindo espécies e, basicamente, destruindo culturas nesse processo. Mas parece crânios de búfalo, é uma quantidade enorme. Você não precisa só ver no filme, né? Aí, ele tem uma hora que ele fala assim, ó, eu não cresci perto da natureza, eu cresci perto do centro de Los Angeles. Nos finais de semana eu fugia para o Museu de História Natural. Desde pequeno eu sou fascinado por espécies que foram extintas. Ele começa a dar vários exemplos de espécies que foram extintas. Aí ele vai conversar no Sierra Club com o diretor executivo, né? O sujeito começa a falar assim, ó, para combater as mudanças climáticas, temos que reconhecer que a maior parte da nossa economia é baseada em combustíveis fósseis. Mas ele apresenta os problemas. É realmente mesmo. Se você parar para pensar, qualquer viagem de avião, qualquer coisa, roupas, tudo. Combustíveis fósseis são carvão, petróleo e gás natural. O petróleo abastece grande parte do setor de transportes. Petróleo. Agora, o carvão e o gás geram a maior parte da eletricidade. Agora, nessas primeiras décadas do século XXI, para sustentar nossa dependência de combustíveis fósseis, estamos recorrendo às novas fontes muito arriscadas e extremas. Um exemplo é a remoção de carvão do topo de montanha, o fraturamento hidráulico para extrair gás natural, a perfuração petrolífera em alto mar e a exploração da areia betuminosa. Vai mostrar essas coisas lá, me mostra. Que é o método mais devastador de produzir combustíveis fósseis. Isso destrói muitas florestas, envenena a água do rio, dos córregos, tem um impacto severo na vida selvagem, nas comunidades nativas, e requer uma quantidade enorme de energia só para encher nossos tanques de combustível. Não existe combustível fóssil ecológico. Então, quando ele vai para essas areias betuminosas, lá no Canadá, meu amigo, só vendo o filme. Dá uma espiada no filme. Tem uma hora que ele vê aquele... Então, toda a parte preta é areia betuminosa. Só de olhar sabemos que tem petróleo ali. Agora nós estamos lavando a areia betuminosa para tirar o petróleo. Nós bombeamos vapor no solo e conforme ele esquenta, o petróleo escorre. Ele sai da areia. E é isso. Precisa ver a devastação que é. Aí ele fala assim, é verdade que quanto mais eu aprendo sobre esse assunto e tudo que contribui para o problema, mais eu percebo que tem muita coisa que não sei. O quanto não sei sobre esse tema. A primeira vez que eu ouvi falar do aquecimento global, ele era até jovem, mostrou, foi com Al Gore, que era o vice-presidente da República, na Casa Branca, né? E ele, então, falou que aquilo ali era coisa do futuro para ser tratado, né? E dá várias coisas. Ele diz, olha, isso aí vai resultar, as calotas polares vão derreter, o nível do mar vai subir, o clima vai ficar mais imprevisível, vão ter enchentes, secas, incêndios, pará. Ele fala assim, aparece
Até filme aterrorizante, ficção científica. Mas tudo que ele disse é real e está acontecendo agora. Né? Bom, aí ele foi lá para o Ártico canadense, lá para cima mesmo, o gelo mesmo. Aí uma pessoa que está com ele, são duas, né? Um é o cara nativo e um outro. Nesse momento estamos de pé no oceano Ártico, praticamente andando sobre a água. Essa é a ponta norte da ilha de Baffin, uma das centenas de ilhas do arquipélago ártico canadense. Estamos acima do Círculo Ártico. Se você colocar a mão na água, não vai aguentar mais de 5 minutos. Você, entendeu? Aí ele aí perguntou ao sujeito que está ao lado dele, que é o cara mais nativo: você caça e pesca aqui, certo? O cara falou que sim e tal. Aí ele falou: eu já peguei foca, peixe em geral, agora estou caçando urso polar. E aí ele começa a falar e mostra que o gelo está diminuindo. Agora, como é que ele fala assim? Antigamente o gelo era mais sólido, azul, não azul claro, como está assim. Era gelo duro. Agora o gelo normalmente fica como se fosse um tipo de sorvete. Ainda é gelo, mas quando começa a derreter, derrete muito rápido, muito mais rápido que antes. Né? Aí a pessoa que estava do lado falou assim: em 2040, será possível navegar pelo Polo Norte. Navegar pelo Polo Norte. Não haverá mais gelo no Oceano do Ártico durante o verão. Estamos queimando tantos combustíveis fósseis que o gelo está derretendo. O Ártico é como se fosse o ar-condicionado do hemisfério norte. Olha só, vai perder esse ar-condicionado. É a mesma coisa a gente aqui que está querendo perder aquela aragem que vem lá do Amazonas. Né? Se eles aparecer, as correntes vão mudar, as correntes marítimas vão mudar, os padrões climáticos vão mudar. Isso vai causar enchentes e secas mais catastróficas. É a transformação ambiental de larga escala mais drástica que tivemos. Né? Ele fala em várias coisas, então vem o comício do Dia da Terra, foi em 2000, e convidaram. Né? Vamos ver o que poderia ser assim. Bom, aí o Bill Clinton, né? Ele fala lá mas ele cita o seguinte, ó, que é importante: todos nós temos que nos conscientizar sobre o ambientalismo e pensavam em soluções simples, como trocar as lâmpadas de casa. Não, troca para aquela outra, como é que é? LED. LED? Energia solar? Não, troca para LED. Né? Parecia uma coisa positiva na época, trocar uma lâmpada. Mas está claro que já passamos desse ponto agora. As coisas pioraram drasticamente. Eu, num outro filme que eu vi, algum dia eu vou colocar esse filme, o cara mostra, cara, isso não. O cara foi medindo, ele queria ser um cara mais positivo, não sei o quê. Então, aquele negócio: toma banho de chuveiro na hora de escovar os dentes, não sei o quê. Pô, isso não é nada em relação às outras coisas. Agricultura, né? Bom, aí uma coisa que foi interessante, né, que ele está falando que o aumento do nível do mar, várias partes dos Estados Unidos vai ser pego. E uma das coisas que eu vou destacar aqui vai ser Miami, porque minha filha está por lá, para aquela redondeza ali. Né? E foi falar com o prefeito. Eu não sei se ela sabe disso. Né? Olha a conversa do prefeito, o que foi mostrado. Por isso tem que ver o filme. Prefeito, né? Não temos liberdade nem tempo para debater mudanças climáticas. Sempre digo que quero conhecer aqueles que não acreditam nisso. Tenho certeza de que vão mudar de ideia. Temos enchentes em dias ensolarados. Imagina um lindo dia de sol e, de repente, a água invadindo as ruas. Com o aumento do nível do mar, a água vai subindo, isso inunda as ruas pelos bueiros. Uma cidade debaixo d'água não tem futuro. Aí o Leonardo pergunta aí: como você combate isso?
O que exatamente está sendo feito para prevenir o problema? Sabe o que o prefeito fala? Começamos a instalar bombas. Aí mandou, dê uma olhada nisso. Eu vi lá. Estamos construindo bombas pela cidade inteira. Teve um trecho da rua, quando a minha filha namorava lá em Miami, agora está morando em outro lugar, perto dali. Eu via umas coisas assim, que estavam fazendo obras nas ruas, eu não estava entendendo o que era aquilo. Porque era na rua, entendeu? Já devia de ser isso aqui. Né? Ele diz, esta rua aqui sempre ficava inundada. Durante a maré alta, as pessoas usavam canoas. O que nós fizemos foi elevar esta rua. Ele elevou essa rua. Está vendo como aquela área está meio inclinada? Aí o Leonardo. Então, o principal investimento foi feito nesse sistema aqui. Vocês elevaram a rua, usaram bombas elétricas? É um projeto de 400 milhões de dólares. E é claro, a prefeitura está pagando por isso. E ele disse, tive que aumentar os impostos, uma medida nada popular para um político. Aí, é claro, o cara questionou isso vai durar uns 40, 50 anos. Não mais nada do que isso. E depois, aí tem que inventar novas soluções. E ninguém quer falar sobre isso, diz o senador da Flórida, o Marco Rubio, que poderia fazer alguma coisa. Olha o que ele fala. Não acredito que a atividade humana cause todas essas mudanças climáticas da forma que os cientistas estão dizendo. Aí o Leonardo ficou assim naquela dúvida, mas por que acha que existe tanta oposição à ciência? Aí o prefeito, por causa da política. Acho que tem a ver com o lobby das indústrias. Eu sempre digo o seguinte, Leonardo, o oceano não é republicano nem democrata, ele só sabe subir. Aí eles continuam, né, o Rubio? Os dados dos satélites mostram que não houve aumento significativo de temperatura nos últimos 17 anos. Aí o Trump entrou também. Hoje deveria fazer 20 graus, está muito frio. Falando em aquecimento global, onde ele está? Precisamos dele, está frio. Entendeu? A gozação come solta aí. E aí é lobby de indústria, um monte de coisa. Né? E principalmente, você não vai... Você imagina o que é um lobby de petróleo. Nossa Senhora, isso aí eu acho que é um dos maiores. É isso, indústria armamentista, é isso aí. Né? Bom, é um professor renomado de ciência atmosférica, ele fala, os dados dos satélites, né, não mostraram aquecimento. Não, isso aqui foi o pessoal pichando, antes dele. Os dados dos satélites não mostraram aquecimento significativo desde 1998, nenhum aumento, na verdade, a Terra está esfriando. Se você acredita mesmo que o aquecimento global é o maior problema que já enfrentamos, você é o cara mais burro da face da Terra. Olha só. Né? E ele fala lá, bom, aí tem um professor de climatologia que entrou e o pessoal está jogando. Cientistas alemães chamaram de bobagem estatística, ele foi chamaram o cara de charlatão estatístico, né? Ele dizia que a vida dele tinha que ser esquartejado como um porco. Olha só. É assim que trataram o cara, o professor renomado. O professor falando, fui atacado por membros do Congresso. Ele rabisca um gráficozinho ali, qualquer, e querem ser levados a sério. Eu recebi ameaça de morte tão preocupante que o FBI teve que entrar no meu escritório para investigar um envelope enviado a mim com pó branco dentro. E foi toda a família dele também, isso aí. Né? Ele fala, isso tudo é homem dos irmãos Koch. O irmão Koch é que domina a coisa toda ali. Né? Então lá vem pomba. A realidade é que muitos climatologistas estão duvidando da ciência. O aquecimento global é uma ilusão, a Terra está esfriando. Aí vai para aí afora, né? Aí o professor fala, ó, sites, noticiários, instituições, encontro pessoas muito bem qualificadas que estão dispostas a se vender à indústria de combustíveis fósseis. Né? Bom,
Quem vê, o pessoal vai pichando. Ó, os balões atmosféricos pelo mundo não mostraram aquecimento da atmosfera nos últimos 25 anos. Tal. Aí fala assim, ó, bom dia, Tim, bem-vindo. O que vai sair desse investimento? Espero que as propostas mudem. Você abriria a mão, o cara fala assim, você abriria a mão de toda a industrialização, de toda a produtividade que ganhamos e de todas as vidas salvas no último século para que a temperatura não subisse 0,5%? Ele não sabe que, né, subir 0,5%, ela já está em 1,85, se não me engano. Então, essa coisa se aproximando de 2 graus é muita coisa que acontece. Entendeu? Como é que é? Deturpam tudo, né? O aquecimento global é a maior falácia já perpetrada pelo povo americano. Algumas pessoas são tão arrogantes que se acham poderosas o suficiente para mudar o clima. Né? O senador lá, o James Inhofe, o homem não pode mudar o clima, né? É o professor. Não me surpreenderia se James Inhofe fosse um dos que mais recebem dinheiro de combustíveis fósseis no Senado americano. A indústria de combustíveis fósseis comprou a Câmara de Representantes e o Comitê Ambiental do Senado. Não conseguimos aprovar uma lei ambiental no Congresso porque ele é controlado por refutadores das mudanças climáticas. Né? Aí o Leonardo fala, pô, se eu tivesse aí, eu estaria com uma raiva danada. Aí o professor mostrou um copo de uísque, falando assim, às vezes eu afogo as mágoas aqui nesse... Né? Bom, e aí... Ele fala, dá muitos dados, né? Agora mesmo o homem pode estar mudando o clima da Terra por meio do resíduo de sua civilização, devido à emissão de mais de 6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por fábricas e automóveis. Nossa atmosfera parece estar esquentando. Né? Bom, mas tem um cara que fala assim, ó, tá, a gente poderia ter solução, a luz solar e tal, mas nossos engenheiros teriam que construir geradores eficientes que ocupariam vários quilômetros quadrados para competir com o carvão e o petróleo, que são baratos. Botou a economia. E que essas coisas que está sendo falado, mais lá na frente vão mostrar que não é verdade, cara. Mas vamos devagar. Bom, aí foi para a China, aí... O problema é que tem uma pessoa lá na China, que é diretor e fundador do Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais, ele fala o seguinte, ó, nos últimos 35 anos, a China passou por processos enormes de industrialização e urbanização e continua crescendo. A China é a fábrica do mundo. Ela produz para todos os países ocidentais. E grande parte da poluição dessa indústria está indo direto para o nosso quintal. E nessa área ao redor de Pequim, com a península de Shandong, o consumo de carvão é igual ao total do consumo de carvão dos Estados Unidos. Um lugar pequeno. E é uma área muito pequena. As pessoas estão muito preocupadas com isso, principalmente quando passam a entender que isso vai afetar a saúde delas, a saúde das crianças, da família. Aí a pessoa fala, tem uma que diz assim, eu tenho que sair para trabalhar todos os dias, mas estou com medo de desenvolver câncer só de respirar. Né? Aí eles foram para uma fábrica, e está havendo numa fábrica petroquímica o maior protesto. Então o cara vai falando, as pessoas realmente querem fazer parte da solução, as questões ambientais se tornaram o maior motivo para manifestações em massa. Aí o pessoal chega. E ele mostra, exibe as fábricas. O problema é que eles têm uma lei lá que era para as pessoas monitorarem e passarem para fora de hora em hora o que está acontecendo com aquela fábrica, entendeu? Mas as pessoas não fazem isso, porque os outros controlariam pelo celular. Mas as pessoas não botam para frente isso, né? Bom, aí vão para um diretor, vão para Nova Delhi. Né? Porque o negócio é o seguinte, eles
Bom, acho que aqui na nova dela a mulher vai falar muito mais forte com ele. É melhor a gente ver isso assim, dessa maneira, né? Porque ela fala, é falado assim, vários. A Índia é o terceiro maior emissor do mundo. Ainda assim está lutando contra a escassez de energia e apagões constantes. Ó, é o terceiro maior emissor do mundo, mas assim mesmo está lutando contra a escassez de energia e apagões constantes. A Índia afirma que sua maior prioridade é o desenvolvimento e a retirada de população da pobreza. Como é que fica isso? O cara diz, esquece esse troço daí, velho, deixa aí, se estourar, estourou, a geração que vem que se ferre. Aí tem uma indiana de lá que fala o seguinte, nós nos importamos com as mudanças climáticas, mas no nosso país o acesso à energia é um desafio tão grande quanto as mudanças climáticas. E aqui parou. Uhum. Precisamos garantir que todo indiano tenha acesso à energia. Ferrou. Né? Aí o Leonardo Capo fala assim, pelo que eu entendi, existe 300 milhões de habitantes sem energia, sem luz na Índia. Indiana, correto. Isso equivale a toda a população dos Estados Unidos. Porque você pensa o seguinte, né? É muita gente. É muita gente, é 1 bilhão. Os caras têm 1 bilhão. China, Índia, é tudo 1 bilhão para cima. Então, o Brasil não tem 200 e poucos milhões, não é isso? Os Estados Unidos, 300 e poucos. Não é nada. E a indiana mostra para ele, né? E nas aldeias da Índia, a energia é feita com aqueles bolos de estercos. A gente põe para queimar aquilo, né? Aproximadamente 30% dos lares não tem eletricidade lá. Então, para fazer comida, não estou falando para ver televisão, não é isso não. Ela aqui ela fala muita coisa. Ela diz que o carvão é barato, gostando ou não, o carvão é barato. Então, nós temos que pensar por esse ponto de vista, né? E ele fala, se por acaso 700 milhões de famílias quiserem começar a usar carvão, aí ferrou. Tem que usar o esterco mesmo, porque se começar a usar isso, o mundo inteiro já era, não aguenta. Bom, aí ela falando assim, começou a entrar na crítica para ele. Se alguém usar este lindo argumento, os pobres deveriam usar energia solar. Por que eles cometem os nossos erros? Ouço isso o tempo todo de engenheiros americanos. Aí começou a danar de capa americano. E eu fico surpreso, entende? Se fosse fácil, eu adoraria que os Estados Unidos adotassem energia solar. Mas não adotaram. Chega de hipocrisia. Uhum. Aí ela vai e continua. E vai mostrando para eles. Pegou um gráfico lá, começou a mostrar o que o americano gasta. Um americano. Um absurdo, né? Isso, nossa. É 34 de um indiano, 61 de um nigeriano. Né? Ela fala, por que vocês estão construindo coisas maiores? Estão consumindo cada vez mais. A questão é que precisamos colocar o estilo de vida e de consumo no centro das negociações climáticas. Uhum. Né? O Elon Carp concordou com ela, mas ele fala, os Estados Unidos é dependente de petróleo. As pessoas são dependentes do petróleo. Se quisermos resolver a crise climática, vamos contar com a possibilidade de as fontes renováveis ficarem cada vez mais baratas. Porque se não ficar, não vai ter jeito, porque o povo vai querer continuar consumindo. Né? E ela começou a balançar a cabeça. Eu disse, por que você está balançando a cabeça? Bom, aqui o hábito é de balançar a cabeça para dizer que é não. Ele aí falou assim, quem vai investir, Léo? Sejamos realistas. Quem vai investir? Como vão investir? Hoje estamos investindo muito mais na energia solar. A China está investindo muito mais na energia solar do que os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fazem como exemplo para o resto do mundo? Vai bombardeando. Né? Bom, aí o cara lá, ela foi andando com ele e mostrou. O cara tinha plantado. Mas o que aconteceu? Plantou cebola, né? Em fevereiro e março, que são os meses da colheita, chove, está passando a chover, a metade da precipitação anual em apenas 5 horas, metade. Aí perdeu tudo.
Quer dizer, ela está falando, olha, está vendo o que está acontecendo? Né? Bom, deixa eu ver se vamos... Aí ele foi para Kiribati, é uma ilhazinha. Aí o presidente do Kiribati fala, nesse momento, internamente, estamos realocando nossas comunidades em parte das ilhas que não foram inundadas. Mas nossa estratégia de longo prazo está sendo discutida internacionalmente, porque nós já aceitamos a realidade que não vamos poder acomodar nossa população inteira. Nós adotamos a política de migração com dignidade, compramos um pedaço de terra em Fiji, comprou um pedaço de terra, para que nossa população possa migrar hoje, se assim quiser. Isso é uma questão de escolha para eles. Eu tenho netos, eu tenho 12 netos, eu gostaria de partir, quer dizer, morrer, sabendo que eles terão onde viver. Bom, aí mostra, diz assim, ó, o que fizemos com o restante do mundo é um crime. Não é só aumento do nível do mar, não. Os ecossistemas costeiros, que costumavam ser dominados por peixes incrivelmente abundantes, foram totalmente destruídos por nós. Isso reverteu 500 milhões de anos de evolução. Olha só, 500 milhões de anos de evolução. 1 bilhão de pessoas dependem da pescaria em Recife de coral para suprir toda a sua necessidade de proteína. 1 bilhão de pessoas. Mas o problema pior é que ele fala o seguinte, os oceanos são como grandes esponjas, porque absorvem dióxido de carbono. A gente pensa que é só floresta? Não, lá eles absorvem 1/3 de todo o gás carbônico que nós jogamos na atmosfera. Por causa disso, eles são uma força estabilizadora do clima. O problema é que o oceano não consegue fazer isso rápido o suficiente com essas taxas absurdas de emissão de carbono. A vida não vai desaparecer no oceano, não. Sempre vai haver vida no oceano, mas não necessariamente o tipo de vida que queremos. Nós podemos regredir 3 bilhões de anos e ter só um monte de limo. Já pensou? É fogo, porque a gente só pensa que não está faltando peixe, não sei, não é isso não, é outras coisas. Bom, aí fala do que a gente já conhece, né, da floresta, fala também da floresta. Tem um lugar aí que, nossa senhora, que é fogo, porque só tem grandes, em termos de florestas tropicais, só tem 3 grandes florestas, a Amazônia, a Bacia do Congo e as florestas tropicais do Sudeste Asiático, da Indonésia, né? Só que lá eles plantam óleo de palma. Isso daí é brabo. E é brabo. Isso aí rende muito dinheiro, tal, mas eles devastam tudo. Bom, vamos passando aqui. Aí tem um professor, um pesquisador, fala dessa questão do gado, que a Ana Kelly tocou aqui. Isso eu vou mostrar em outro filme. Aí vocês vão ver que esse negócio do gado é fogo demais. Não vou nem fazer os detalhezinhos que tem aqui, porque é melhor a gente falar nesse... Não, é aquela história, muita coisa assim, já foi divulgada em relação a isso. Para produzir 1 quilo de carne, quanto de água que se gasta. Não é escovando o dente, economizando de escovar o dente, que você vai resolver o problema do planeta. Só para você ter uma ideia, 70% é para alimento para gado. 70%. Cada um tem que fazer a parte, né, que cabe, mas... 1% é para frutas, vegetais e castanhas. Eu não vou ficar dando muito. Aí dá detalhe de hambúrguer, quanto custa, quanto gera. Bom, então tem uma hora que, não foi só aqui, mas uma outra hora o cara falou muito claro. Mas é muito fácil imaginar resolver o problema, cara. Como é que é isso, tal? Dieta. Mesmo que seja pequena. Por exemplo, substituir a carne vermelha por uma alternativa, tipo frango. O frango requer 20% da terra e provoca 10% das emissões de gases de efeito estufa. Se compararmos com arroz, batata ou trigo, o gado requer 50 vezes mais terra. Entendeu? Bom, aí vai voltar o negócio do gado. É que a gente vê, né? Assim, quem, por exemplo, agora,
Tem até experiência, assim, quando o Flávio comprou a casa dele aqui em Teresópolis, que falou que ia fazer uma horta, ele tinha um canteiro enorme na frente da casa, com árvores frutíferas. Falei, caraca, vai destruir aquele jardim maravilhoso. Uma horta, para você ter para consumo próprio, né, e ele ainda tem que sobra, usa um pedacinho de nada de terra. Então você vê, para colocar gado, né, uma extensão absurda, e o que aquilo geraria de alimento, né? Exatamente. Ele falou assim, ó, quando ele trabalhou no filme do Leonardo DiCaprio chamado Regresso, né, isso aí foi feito no cinturão lá da neve canadense. Só que ele falou, o irônico é que fomos pegos por temperatura recorde, que derreteram o nosso set completamente. Sabe o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que ir, olha, eles filmaram lá no Canadá, né? Eles tiveram que ir lá para a Argentina para poder pegar neve, senão não tinha como acabar o filme, olha só. Né? A Jussara está colocando aqui que tingiram jeans. Aquela coisa de jeans gasta-se um absurdo de água. Aquilo ali naqueles lugares que fica lá em cima do... Não é... Não é que é tingir, é aquela roupa. É tingir roupa, mas é o tecido jeans. Não sei. Bom, aqui ele fala que a indústria de combustível fóssil é a maior do mundo, né? Agora eles têm mais dinheiro e mais influência que qualquer outro setor. Então, quanto mais o povo se manifestar contra isso, melhor. Mas acho que o fato científico dessa questão é que os danos que estão causando são inevitáveis. Então, quanto mais cedo nós agirmos, melhor o resultado. Aí tem uma pessoa que aí você vai ver aquilo que eu disse que eu ia dizer aqui na frente. Olha só. Os caras começam a usar baterias. É crucial para o futuro da energia sustentável. O sol não brilha o tempo todo, não é isso? Então você tem que guardar energia, tá entendendo? Então, através das baterias. Então, os caras fizeram isso para dar uma ideia. Quantas fábricas seriam necessárias? Né? O mundo precisaria de 100 fábricas dessas. Ele mostra a fábrica, não é muito grande, não. Tanto é que ele falou, se mais firmas maiores fizessem isso, aí o cara... Isso bastaria para os Estados Unidos? Ele perguntou. Para o mundo todo. Cara, para o mundo todo? Isso parece impossível. Aí eu falo assim, ó, ela pode chegar a 1.400.000 metros quadrados. Então, Tesla pode construir 100 dessas gigafactórias. Mas o que vai se fazer a diferença é se empresas maiores que a Tesla fizeram o mesmo. Se as grandes empresas industriais da China, dos Estados Unidos, da Europa, solução tem. Por que não tem? Sempre é a mesma coisa. Essa análise que é feita é assim. Para quem conhece um pouco de economia, a palavra certa é essa. As forças produtivas já existem para resolver os problemas. O que atrapalha de não deixar essas forças produtivas entrarem para resolver o problema são as relações de produção. O que eu quero dizer com isso? A pessoa é dona. O cara chega ali na Arábia Saudita, se enfincar o dedo ali, sai petróleo. Troço tão simples, para que ele vai começar a querer investir nisso? Você está entendendo como é que é? As soluções para ele, o dinheiro rico demais para ele já está dado. Só que ele está devastando o planeta. E ele tem alguma coisa a ver com isso? Não. Então, quanto mais o cara é velho, daqui a 10 anos já estou morto, deixa isso para lá. É assim que pensam as pessoas, entendeu? Bom, aí ele mostra a questão de enchentes, secas, incêndios florestais, furacões, segurança, porque tem uma hora, né, que até o Barack Obama coloca essa questão. A questão já está virando, não é simplesmente destruição do planeta, não é isso não. Os Estados Unidos já é segurança nacional. O cara, mas como segurança nacional? Claro, cara. Por exemplo, se as pessoas resolverem que o mar vai invadir ali, aqueles lugares, eles vão caminhar para onde? Para dentro.
E aí, como é que fica? Você está entendendo como é que é? As pessoas vão começar a não ter água, vão começar e vai ter batalha. Então é questão de segurança nacional. Né? Mas a saída, uma das saídas que aí tem que ter peito para usar, é taxar o carbono, imposto em cima do carbono. Quanto mais você usar, mais você paga. Entendeu? Você não tem que ficar colocando as pessoas com conscientização, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. O homem geralmente resolve a questão, e infelizmente, resolve a questão porque não tem muita cabeça. Quando dói no bolso. Dói no bolso. É isso aí. Aí o pessoal disse, mas o Obama não disse até, numa hora ele falou assim, casamento gay, não sei o quê. Depois mais tarde ele aceitou o casamento gay. Aí o pessoal, sim, por quê? Ele falou, casais homossexuais têm o direito de se casar, não sei o quê, papapá. Por quê? Por mais que os políticos sejam líderes, somos nós que os elegemos. Eles fazem o que o povo quer, desde que o povo queira. Quando o povo não quer nada, meu amigo, eles fazem o que eles querem. Não é assim? Isso é o segredão, mas quer dizer, primeiro porque o povo é dominado. De que maneira? O povo não tem direito à instrução. Não é a instrução essa vagabunda que tem, não. Nem essa vagabunda tem, mas é uma instrução mesmo, conscientização, entendeu? Se ainda faltasse aquela pedagogia do Paulo Freire lá, pedagogia do oprimido, aí que desenvolve muito mais a coisa, entendeu? Então seria assim, rapidinho, mas o povo não tem nada disso. Aí eles põem o povo para trabalhar que nem um desgraçado, aí o cara já chega cansado em casa, não sei o quê. O povo não tem ideia, entendeu como é que é? O povo é imbecil, entendeu? É isso. Bom, é... Bom, ele fala aqui que ele dá muito, muito dado, porque foi pedido a ele, é um professor de ciências ambientais. Ele, porque ele diz assim, ó, o problema é que nós temos que reunir conhecimento para conceber o nosso futuro na Terra, porque ele fala assim, nesse século a temperatura da Terra pode aumentar em média 4 graus. E nunca vivemos em um planeta tão quente nos últimos 4 milhões de anos. Então não é uma situação que nós conhecemos bem. Aí o Leonardo, você pode me dar um retrato como seria viver na Terra caso ninguém tome uma atitude? Ele fala, para começar, nos últimos 12 mil anos, as temperaturas ficaram milagrosamente estáveis. Olha, na verdade, a temperatura média variou mais ou menos um grau durante todo esse período. Quer que eu repita o nome do período? 12 mil anos. Leonardo, pô, o planeta é perfeito, com a atmosfera perfeita. Exato. Depois a temperatura começou a subir. Onde ela está agora? Hoje é um aumento de quase 1 grau Celsius, já estamos em 0,85. E os impactos estão chegando mais rápido que o previsto. Aí o cara fala assim, essa tempestade é tão grande e tão vasta que 60 milhões de americanos vão sentir seu poder. Por exemplo, essa é uma seca histórica. Aí vai falando, tal, tem muita coisa, né? Aí ele começa a dar dados assim das pessoas que estão resolvendo o problema. Na Alemanha, se acordarmos sábado de manhã na Alemanha, veremos que 30% da eletricidade vem do sol ou do vento, e não de alguma companhia de energia. Mais de 2 milhões de cidadãos fazem parte dessa rede. Na Dinamarca, atualmente a Dinamarca produz mais de 100% das necessidades de energia a partir do vento. Aí vai para a Itália, Países Baixos, Espanha, Suécia, né? Na Suécia ele ficou surpreso, assim, ó, em países como a Suécia aconteceram vários levantes populares, desde grupos jovens até organizações civis. O primeiro-ministro anunciou que a Suécia vai se tornar o primeiro país livre de combustíveis fósseis. Primeiro. Eu fiquei chocado de ver como a decisão veio de baixo para cima. O povo impressou. Né? Bom, aí
Aí tem muitas coisas, vamos passando. Às vezes custa um pouco para deixar essa folha. Gruda, né? Gruda. Esse do astronauta é bonito. Vale a pena. O cara astronauta, você vai aguardando, ele fala assim. Falando francamente, eu percebi que a comunidade científica não se esforçou o suficiente para comunicar essa ameaça à população. Quando vamos ao espaço, que é o caso dele, e vemos com nossos olhos o quanto a atmosfera terrestre é fina, aquela conversa em imersão, né? Você quer se elevar espiritualmente, ele compara com a montanha. No dia que você vai subindo, você vai tendo uma visão muito maior do que o cara que está no topo na base da montanha. Já pensou o cara, um astronauta, então está lá em cima, vê mesmo. Vê a Terra de cima. Ele vê, parece que é 200 quilômetros. Então, passa por baixo dele a floresta amazônica, passa toda hora, está passando essas coisas todas, né? Luzes aparecendo, né? Ele fala até lá para a ciência, se eu fosse parecendo assim, como se fosse uma formiga tentando entender como é um elefante ao andar por cima dele, do elefante, né? Isso já é uma figura, os hindus falam isso também, né? Ele fala, eu vi tudo isso, tal, bom. Lá pelas tantas, que é interessante, que ele fala assim, pouco antes do Natal, eu descobri que tinha câncer no pâncreas. Estava no estágio 4, então já tinha se espalhado, não estava só em um lugar. Então, provavelmente, não ficarei aqui por muito tempo. As chances de sobrevivência são muito pequenas. Isso me motivou a pensar sobre medidas importantes a serem tomadas e em como posso contribuir com o tempo que me resta. Esse é o modelo, ele mostrou o modelo de simulação da Terra, mas é um espetáculo. Assim, na casa dele, na parede, assim, vai mostrando, mostra tudo, medindo temperatura, medindo o mar, ele mede tudo, cara. E começou a mostrar as coisas, disse assim, ó, tem cerca de 20 satélites monitorando a Terra todos os dias. Um monitora as nuvens, outro a temperatura do oceano, níveis de gás carbono, vai por aí fora, né? Mas eu vi o Leonardo ficar um pouco com os olhos, dizendo, pô, um cara que está para morrer fazendo esse negócio, né? E ele mostra assim, ó, essa corrente aqui do Golfo, o que está acontecendo? Tá vendo essa corrente? O gelo derretido interromperia esta circulação oceânica e a velocidade da corrente do Golfo seria reduzida, deixando de transportar o calor daqui até aqui. Aí sabe o que ele fala? Surpresa. Ele diz, a Europa ia ficar muito mais fria. Porque o calor dos trópicos é transportado pelo Atlântico Norte. Isso esquenta a Europa. Aí o Leonardo, a Europa ficaria mais fria? Ele falou isso. Sempre acho que as mudanças climáticas aqueceriam o planeta? Sim, fala. Aí vai falando, tal, e... Deixa eu ver se... Lá pela cinta ele diz assim, né? Esse mesmo astronauta, ele diz, olha, se a gente interromper agora, a Terra vai continuar aquecendo. Mas depois que ela chegar assim, ela vai começar a cair. Aí esses pontos que tinham gelo, vai voltar tudo de novo. Então nós temos solução? Tem. Ele vai para o Papa Francisco, tem uma conversa lá, não vamos pular por isso, e vamos pegar só a parte final, né? Que ele vai para Nova York, vai ter a assinatura do Acordo Climático de Paris. Ele fala assim, ele está falando lá, né? Mas a vida real não é um filme. E não podemos fingir que sabemos como isso vai terminar. A única coisa que podemos fazer é controlar nossas ações, nosso estilo de vida, o que consumimos, como nos envolvemos com as coisas, como usamos nossos votos para garantir que nossos líderes
saiba que nós sabemos a verdade sobre as mudanças climáticas. Aí o pessoal apresenta ele lá para falar, para discursar, né? Ele aí fala o seguinte, ó. Ele quer ler você? Aonde? Aqui, o senhor. Deixa eu tirar o óculos. Obrigado, senhor secretário-geral, pela honra de falar neste comitê. E obrigado aos grandes líderes climáticos reunidos aqui hoje, prontos para tomar uma atitude. Como mensageiro da paz da ONU, eu viajei pelo mundo inteiro nos últimos 2 anos. Eu vi cidades como Pequim sufocada pela poluição industrial. Antigas florestas boreais no Canadá que foram desmatadas. E florestas tropicais na Indonésia que foram incineradas. Na Índia, conheci fazendeiros cujas colheitas foram levadas pela chuva. Nos Estados Unidos, vi o aumento do mar inundar as ruas de Miami. Na Groenlândia e no Ártico, fiquei impressionado ao ver as geleiras antigas desaparecendo rapidamente, muito antes das previsões científicas. Tudo que eu vi e aprendi na minha jornada me deixou apavorado. Eu penso na vergonha que cada um de nós vai sentir quando nossos filhos e netos olharem para o passado e perceberem que havia maneiras de frear essa devastação, mas que faltava vontade política para fazer isso. Sim, nós alcançamos o Acordo de Paris. Essa causa reuniu mais países para assinar um acordo do que qualquer outra na história da humanidade. E essa é uma razão para acreditar. Mas, infelizmente, as evidências mostram que isso não vai ser o suficiente. É necessário fazer uma enorme mudança agora. Uma mudança que traga uma nova consciência coletiva. Uma nova evolução coletiva da raça humana, inspirada e possibilitada por um senso de urgência de todos vocês. Hoje nós podemos comemorar, mas isso não vai significar nada se os senhores voltarem aos seus países e não fizerem nada além das promessas desse acordo histórico. Após 21 anos de debates e conferências, é hora de declarar: chega de conversa, chega de desculpas, chega de estudos que levam 10 anos, chega de permitir que empresas de combustíveis fósseis manipulem e ditem a ciência e as políticas que afetam o nosso futuro. O mundo está atento agora. Vocês podem ser celebrados pelas gerações futuras ou rechaçados por elas. Vocês são a última esperança da Terra. Queremos que ela seja protegida, ou a humanidade e todas as criaturas que valorizamos desaparecerão. Depende de todos nós. Consumam diferente o que vocês compram, o que vocês comem, a fonte de energia. Votem em líderes que combatem as mudanças climáticas ao acabar com subsídios para combustível fóssil, investir em fontes renováveis, não utilizar combustíveis fósseis e apoiar o imposto sobre o carbono. A pegada ecológica desse filme foi compensada pelo pagamento de uma taxa de carbono. O dinheiro apoiará ações para proteger florestas tropicais em estado crítico. Descubra qual é o seu impacto no clima e como você pode compensá-lo visitando, aí dá o site. Bom, você viu? Quem não viu o filme, ainda vou deixar hoje. Mas amanhã eu já vou tirar. Depois, porque a pessoa terá que ver o filme para domingo. Já está lá, mas eu vou deixar. É o Shangri-La e complementar com o Horizonte Perdido. São 2. Então, quem quiser. Mas não deixa de ver esse filme, porque tem muitas imagens. Não adianta eu estar falando. Nossa, é maravilhoso esse filme. Vê. Esse filme não tem Netflix, não? Tem? Ah, então. O pessoal vê que não é Netflix. Tem na Netflix, mas eu deixei aí. É só você clicar. Puf, só fazer isso, cara. Não vê a novela hoje, não. Vê outra coisa. Vê o filme. Vê o filme. Pô. Vou ver o filme de amanhã. Vem ficar jogando carta aí, jogando baralho. Que Bom, olha só. Agora, vocês ouviram isso tudo aí. Vamos ouvir o que o Meixo Sama falaria? Entendeu? Vamos lá, hein? Porque eu acho que todo o texto fica contemplado apenas com isso aqui que eu vou botar. Olha só. No volume 2 de Mundo,
que 3, o ponto tópico é sua constituição, né? O item é 3.4, transformado na transição da era da noite para a era do dia, e o ponto é transição da era da noite para a era do dia, e aí se fala o aquecimento do globo terrestre. É exatamente isso que está o tempo todo falando. Esse Meixo Sama falando, né? Ó, já naquela época, Meixo Sama chamava atenção sobre esta questão. Olha o que ele falava. Há muito tempo vem alertando para esta realidade. O mundo, durante milhares de anos, esteve mergulhado na era da noite, fria e governada pelo espírito da lua. Agora começou a mudar para a era do dia, regida pelo espírito do sol, e por isso bem mais quente. De fato, esse aquecimento aconteceu primeiro no plano espiritual, mas atualmente está afetando de modo bastante sensível a parte física. Trata-se, pois, de uma ocorrência muito interessante e da qual eu sou um exemplo vivo. Basta observar, por exemplo, o que dizem as pessoas a respeito de mim quando no inverno entro num recinto e ele começa aos poucos se aquecer devido à minha presença. E eu mesmo me dou conta de que, ao permanecer durante um determinado tempo no local, a temperatura ambiente começa a subir. Esse fato, conforme já expliquei várias vezes, decorre da bola de luz que existe dentro do meu ventre, cujo calor irradiado é intensamente forte. Mesmo quando estendo a mão para ministrar de orelha a centenas de pessoas, muito delas, segundo me relato, transpiro bastante. Logo, quanto mais pessoas captaram o elemento fogo com maior intensidade, mais a temperatura do planeta também aumenta. Está sentindo o que está sendo dito, né? Outro ponto fundamental, porque é o seguinte, você não pensa que a energia, né, o elemento fogo, o caço, o que ele bater, inclusive na pessoa, o que vai acontecer? As suas células vão receber o elemento fogo. E aí, por isso que a água, aquela água poluída que está lá, ela vai ficar linda, vai ter que purificar aquilo. Então, pensa, esse elemento fogo, até dentro de você, que no caso da aura dele, no caso é a bola de luz, transmite para fora também. Aquece, né? Bom, outro ponto fundamental a ser considerado é que as religiões existentes são protegidas pelo Deus lunar, e por isso, ao realizarem curas, aliviam somente os sofrimentos físicos, através da solidificação das toxinas, num processo semelhante ao da medicina. Na messiânica, todavia, acontece exatamente o oposto. Como tem a proteção do Deus solar, dissolve as toxinas por meio da febre, eliminando-as logo depois. A partir de agora, devido ao aumento da temperatura da Terra, as purificações vão ficando mais intensas. Outra comprovação importante é que a temperatura média de Tóquio, comparada dos invernos anteriores, está mais alta, embora nos últimos tempos tenha feito muito frio, principalmente pela manhã e à noite. Quer dizer, aquela do Trump, não lembra do Trump falando que tinha que estar chovendo, não sei o quê, como é que está esse negócio? Tá mais frio, tinha que estar calor aqui, então não pode ser, ele está falando. Outra comprovação importante é que a temperatura média de Tóquio, comparada dos invernos anteriores, está mais alta. Temperatura média. Embora nos últimos tempos tenha feito muito frio, principalmente pela manhã e à noite. Tem que captar a temperatura média. Tem que acompanhar, né? Não é um ponto local. Não. Recentemente, um jornal dos Estados Unidos noticiou que o Real Instituto Geográfico da Dinamarca publicou um estudo segundo o qual o calor da Terra aumenta pouco a pouco em consequência da radiação solar, daquelas manchas solares. Aí é o espírito do Sol. Também no Chile, o cientista constatou que a intensidade dos raios solares está permitindo o aquecimento paulatino do globo terrestre. Na Suécia, outro estudioso, baseando-se em observações efetuadas em várias partes do mundo, afirma poder comprovar que o planeta está ficando cada vez mais quente. Este estudioso sueco diz também que o número de dias na qual a temperatura caiu abaixo de zero, numa cidade do norte do seu país, corresponde à metade daqueles em que idêntico fenômeno vinha ocorrendo nos últimos 75 anos, nesse mesmo local.
Acrescenta ainda, o gelo na Groenlândia está derretendo lentamente, fato já conhecido há bastante tempo. Então o que está sendo dito agora no filme, já mesmo já estava falando isso. Outro episódio digno de nota é que no Mar Branco, ao norte da Rússia, e na Baía de Bósnia, no leste da Escandinávia, o período de congelamento do mar encurtou. Nos últimos anos, em consequência, prolongou-se para 3 ou 4 semanas a mais o tempo em que a navegação pode ser efetuada nessas regiões. Tem uma hora que ele fala isso, ele diz assim, olha, na região da Sibéria, lembra que mandava aqueles caras para morrer na neve lá? Frio. Ele diz, a Rússia vai ter mais alimentos que os Estados Unidos, porque aquilo ali vai poder se plantar bastante ali. Olha só. Isso já falava isso tudo, cara. E agora que eles estão falando disso. Mas só que tem que eles estão interpretando de outra maneira. Está interpretando que é pelo dióxido de carbono. Não é por causa do homem. Eles não estão falando que é por causa da era do dia. Um biólogo americano, professor universitário, realizou uma pesquisa com animais selvagens, chegando também à mesma conclusão, qual seja, a Terra está esquentando. Suas afirmações se baseiam no fato de ser cada vez maior o número de espécimes que passaram a viver no norte, não só dos Estados Unidos, mas também do Canadá, ambas as regiões do clima notadamente frio. Com base em todas as pesquisas realizadas, os cientistas estão comprovando que a temperatura do globo terrestre se eleva dia após dia. Determinadas mudanças evidentes em todos os setores da vida na Terra. E eu afirmo, nem mesmo os descrentes podem duvidar desse fato. Exatamente o oposto. Esse é que é o problema, né? Exatamente o oposto. Você lembra que um camarada, aquele prefeito de Miami, ele disse assim, ó, quase dizendo assim, eu desafio, a pessoa vem aqui, eu vou mostrar que está aquecendo. Quer dizer. Mas qual é a razão? Dióxido de carbono. A lição está falando. Nem mesmo os descrentes podem duvidar desse fato. Mas qual é o fato? A era do dia. Né? Aí, na segunda abertura do portal da Rocha do Céu, né? Isso aqui eu vou evitar, porque eu vou falar sobre isso. Né? Vai ser um dos filmes. Do Portal de Jerusalém? Vai ser um dos filmes dela. Então deixar para lá. Acho que já deu uma ideia. E tem aí o quê? Uma hora mais ou menos. Espero que o pessoal... É uma hora, porque começou um pouquinho depois. Se alguém tem alguma coisa que queira comentar, falar... Acho que não, né? Não, pergunta não teve. Só a Jussara que colocou o comentário de tingir jeans um absurdo em águas. E o restante que entrou assim, que eu vejo, deu boa noite. Isso. E tem as pessoas que só entram. Bom, aí para amanhã nós vamos àquela memória cultural da literatura, lembra? Sempre vai ser assim, né? Literatura, no sábado, domingo, a gente faz o filme, a memória do cinema. Eu já acabei de fazer um agora, só não sei qual dia que eu vou fazer, que é a memória minha em relação à música. Está muito bom também, eu acho, né? Estou fazendo uma outra coisa que, por enquanto, o título não está muito certo qual vai ser, que eu vou fazer com as pessoas que, principalmente do nosso grupo, para fazer um tipo de aquele fim de ano, né? E eu estou organizando um texto aí, que eu já conversei com o João, conversei com o Luiz, conversei com o Flávio, com uma pessoa que eu penso que tenha conversado, mas eu acho que aí eu detonei lá a coisa que eu tinha respondido para ele, que é o Rodrigo Maia. Né? Mas vou fazer... Como apagou? É uma coisa que eu tinha respondido para ele, vacilei. Então estou escrevendo que seria o panorama sobre os poderes. Tem muita gente, as coisas acontecendo, a pessoa não sabe, fica muito assim, sem ter muito esclarecimento a respeito. Eu vou tentar esclarecer isso, não sei se consigo.
Mas amanhã, então, eu vou falar Você sobre... tem uma programação, assim, de semana até... Porque eu sei que dia 10 de novembro tem a última bateria de Eu não filme, né? lembro qual é o dia. Não, é Novembro. dia 10 de novembro. Não, o que você falou da memória da música, mas que você não sabe quando vai fazer. Porque a memória da música, ela não envolve só um dia só, não. Envolve o quê? Envolve uma introdução, que você sempre faz uma introdução e Produção, são, sei lá, vou chutar aqui umas 10 assim, naquele aperto, porque faz um condensado para fazer 10. Caramba, muita coisa. Porque a música, a divisão dela, embora sempre as pessoas tentem fazer algo semelhante à história, entendeu? Classificação de períodos históricos, né? Aham. Antiguidade, Idade Média, não sei o quê, mas a música tem umas características um pouco diferentes. Tem o ars, antiqua, e tem o ars nova. Isso aí que dá a Idade Média, entendeu? Mais ou menos aqui, entendeu? Não é bem preciso, mas está ali dentro, se você tentar olhar, está mais ou menos ali dentro, entendeu? Então tem que começar a falar, tem o barroco, tem o romantismo, vai por aí afora, né? E tem agora a nossa, que é música nova e tal, essas aí. Não sei como eu vou falar isso aí. Né? Essas que o pessoal chama de música não é música? Começa ritmos. Coisa de elétrica, Elétrico, entendeu? metal, Tá. metal não, como é que é a música eletrônica? Eu vou falar sobre essas coisas todas e tal. Tem muita coisa para dizer. O problema todo é o pessoal aguentar e né? Aguentar, ter motivação, porque isso tudo aí, assim, eu não sei dizer, porque eu não conheço as pessoas todas que estão aí. Não sei dizer, né? As pessoas que, se algum dia eu conhecer, eu posso ter uma ideia, assim, de quanto realmente essas coisas calam fundo, quer dizer, porque é uma questão que não é só educacional, cultural, assim, não é isso, é linhagem da alma. Linhagem da alma é aquilo que eu falei, o Yamato está identificado com a arte. Não tem jeito, quer dizer, essas coisas calam fundo nele, né? O cara que não é dessa linhagem, a pessoa, o cara adora fazer comércio, negócio, né? Ele quer mais fazer negócio, né? Então, isso aí para ele não tem, isso não é negócio. A não ser que ele fosse possível ser um mecenas, entendeu? Aí vai por aí. Mas então amanhã, eu acho que eu vou dar umas ajeitadas nos horários. De amanhã eu acho que eu botei para as 4 horas da tarde. Não sei, eu não vi. Eu botei já para 4 horas da tarde. Amanhã é sábado. Agora domingo, porque domingo aqui, eu e essa peça rara que está aqui do meu lado, nós fazemos casamento, aniversário de casamento. Ela nem está interessada nisso, ela está interessada em ir para restaurante para comer. Mentira! Tá certo. Você que é o olho gordo da história. Então talvez eu faça lá por, sei lá, talvez umas 4 horas, 5 talvez, né? Não sei. Não sei se tem jogo do Fluminense nesse dia. Começou a oposição. A oposição o Fluminense está dando as casquinhas lá, já está começando a botar a Urucubaca. Tá bom. Então, até amanhã, se Deus quiser. Entrou umas pessoas, tipo,